todos, boa noite. Vamos dar continuidade à nossa aula de legislação ambiental. Lembrando que essa quinta-feira, nós teremos a nossa videoaula com toda a revisão do conteúdo. E depois eu passo para vocês aí na descrição a nossa reposição da aula do feriado com a nossa avaliação final do conteúdo, ok? Hoje iremos falar sobre licenciamento ambiental. Então, o que é o licenciamento ambiental? Ele é um instrumento utilizado na política ambiental, que ele foi instituído no âmbito nacional, em todo o território nacional, através da Lei 6.938, de 1981, que houve-se sua regulamentação pelo Decreto 88.351, de 1 de junho de 1983. E o licenciamento ambiental consiste em um processo destinado a condicionar tanto construções como instalações, assim como o funcionamento, que é a licença de operação, que não vamos falar um pouquinho, e a ampliação de estabelecimentos de atividades poluidoras ou que utilize recursos ambientais, ao prévio licenciamento da autoridade ambiental competente, no âmbito federal, municipal e estadual. A legislação prevê 3 espécies de licenças ambientais, sendo que todas elas são obrigatórias, independente de outras licenças de autorizações exigidas pelo poder público. São elas a licença prévia, a instalação e a licença de operação, conforme artigo 20. Existe um momento da etapa preliminar dos licenciamentos, que é o parecer de viabilidade de localização, que poderá orientar o empreendedor quanto à localização do empreendimento. Porém, ela não é um documento obrigatório, mas funciona como uma ferramenta preventiva de problemas com a localização do seu empreendimento. Então vamos lá para a primeira licença, licença prévia. Ela é concedida na fase inicial do planejamento de atividade do estabelecimento, fundamentadas em informações formais prestadas pelo interessado, especificando as condições básicas a serem atendidas desde sua instalação até o funcionamento do estabelecimento. É a fase preliminar do empreendimento. Deve atender requisitos básicos de localização, instalação e operação, sendo observados os planos federais, estaduais, municipais quanto à utilização do uso do. A licença prévia aprova a localização e a concepção do empreendimento, atividade ou obra que encontra na fase preliminar no seu planejamento, atestando sua viabilidade ambiental, estabelecendo requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas suas próximas fases de implementação. Qual que são essas próximas fases? A de instalação e a de operação, bem como suprindo o requerente com parâmetros para lançamento de efluentes líquidos e gasosos, como resíduos sólidos, emissões sonoras, como ruído, além de exigir a apresentação de propostas de medidas de controle ambiental em função dos possíveis impactos ambientais que possam ser gerados. Mas quais são as documentações? Lá no portal da CETESB, que cuida da parte de licenciamento ambiental do Estado de São Paulo, você pode fazer a consulta dessas documentações, de como é feito, dos passo a passos. Eu trouxe para vocês como que é o processo da licença prévia. Então, quanto à documentação, quando solicitado a licença prévia ou de instalação concomitante, deve ser apresentada a documentação que vamos indicar abaixo. Impresso denominado aqui a solicitação devidamente preenchida da licença.
Procuração quando for o caso de terceiro representando a empresa, uma empresa contratada, né, uma consultoria contratada para trabalhar, para realizar essa parte de licenciamento, então ela deve estar em posse de uma procuração e apresentar o documento assinado pelo responsável legal da empresa. Uma cópia do contrato social registrado à Junta Comercial do Estado de São Paulo, a JUSESP, exceto para as empresas recém-constituídas. E aí tem algumas informações importantes, né? Em caso de transferência de empresa para outro imóvel, né? Ou alteração de atividade no mesmo imóvel, poderá ser apresentada a minuta de alteração contratual que será registrada no JUSESP, acompanhada de cópia contratual social anterior registrada no mesmo órgão referido, por ocasião de análise de pedido de licença de operação. Deverá ser apresentada a cópia da alteração contratual registrada no JUSESP. Certidão da Prefeitura Municipal, que ela está suspensa temporariamente a exigibilidade dessa apresentação da certidão municipal de uso da ocupação do solo para os processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos situados no município de São Paulo, exceto aqueles que desenvolvem as atividades que estejam localizados na área de proteção de mananciais. Então, quando for esse caso, né, ou então quando voltar ao normal, aí você vai ter que apresentar a certidão de uso de ocupação de solo, que vai ser emitida pela Prefeitura Municipal, com prazo de validade, e quando não tem esse prazo de validade, será aceita uma certidão emitida com 180 dias da data do pedido da licença. A manifestação do órgão ambiental municipal, através da resolução número 22, artigo 5º, e na resolução do CONAMA, artigo 5º emitido no máximo de até 180 dias, antes da data do pedido da licença. Na impossibilidade dessa emissão, dessa manifestação, a Prefeitura Municipal deverá emitir o documento declarado tal impossibilidade, nos termos do dispositivo do parágrafo 2º do artigo 2 da resolução do Sistema de Meio Ambiente número 22 de 2009. A exceção é o município de São Paulo. Para saber quais atividades a serem instaladas no município de São Paulo, deve ser apresentada a manifestação do órgão ambiental municipal. Para municípios localizados na região metropolitana de São Paulo, Guarulhos, Santo André, entre outros, deverá apresentar a manifestação do órgão ou entidade responsável pelo sistema público de esgotos, contendo o nome da estação de tratamento de esgoto, que atenderá ao empreendimento a ser licenciado. Caso a estação não esteja implantada, informar em qual fase de implantação se encontra e a data final da implementação. Comprovante de fornecimento de água e coleta de esgoto, comprovante de pagamento de taxa de água e esgoto do imóvel, certidão do órgão responsável por tais serviços, informando se o local é atendido pelas redes de distribuição de água e coleta de esgoto, memorial de caracterização do empreendimento, que é uma via impressa e uma via por meio eletrônico, que deverá ser entregue na versão sua simplificada, podendo ser a completa, definindo pelo valor do fator de complexidade da atividade, e a versão impressa deve ser preenchida integralmente e assinada pelo responsável na última folha e nas demais rúbricas, dando fé às informações prestadas. Plantas. Se a instalação da empresa ocorrer em um prédio existente, juntar uma cópia da planta já aprovada pela Prefeitura ou pela Secretaria de Saúde, ou, na inexistência dessa, apresentar a planta de conservação do prédio, assinada somente pelo proprietário do imóvel, com o respectivo quadro de áreas. Croquis de localização, indicando o uso do solo e construções existentes nas imediações do empreendimento, num raio mínimo de 100 metros. Disposição física dos equipamentos, um layout que pode ser demonstrado em COCRI ou em planta baixa da construção.
o fluxograma do processo produtivo, o mapa de acesso ao local com referências, o roteiro de acesso até o local ser licenciado para emitir a inspeção do local, outorga de implantações de empreendimento emitida pelo DAE, se houver captação de águas subterrâneas ou superficiais ou lançamento de efluentes em líquidos em corpo d'água. Também a anuência da empresa concessionária permissionária se o empreendimento pretende se instalar próximo a rodovias e lançar suas águas pluviais na faixa de condomínio dessas rodovias. Algumas informações importantes, como solicitações em área rural. Então, se for em área rural, deve-se apresentar a matrícula do imóvel contendo a averbação da reserva legal, documentação necessária para a instituição de reserva legal, e se houver curso d'água ou nascente no raio de 100 metros do empreendimento, apresentar croquis detalhado indicando a distância das edificações em relação aos corpos d'água ou nascentes. Então, outras informações importantes que a agência considera pertinentes. Ação complementar a ser realizada se houver supressão de vegetação ou intervenção em áreas de preservação permanente. Solicitar a devida autorização no portal de licenciamento ambiental. E algumas observações importantes que a documentação necessária a ser entregue será apresentada no final do preenchimento de sua solicitação no portal de licenciamento ambiental. Ação complementar a ser realizada em caso de onde o empreendimento estiver em área de proteção a mananciais, deverá ser solicitado o alvará. Documentações complementares para casos de ampliação são documentos comprobatórios de existência anterior ou números de licenças de instalações, funcionamento, operações das áreas e equipamentos já licenciados. Também a disposição física dos equipamentos em planta com legenda diferenciada para os equipamentos e áreas licenciadas objetos de ampliação. Para as empresas recém-constituídas, microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor, necessitará da declaração do responsável pela empresa de que responde sobre as penas das leis civil e penal pelas informações prestadas, conforme o modelo que nós vamos ver, comprometendo-se ainda a informar a CETESB caso deixe de ser enquadrada nas condições de microempresa ou empresa de pequeno porte. Para as empresas já constituídas, uma cópia do contrato social, registro na junta comercial, e em caso de alteração de endereço ou alteração de atividade, poderá ser apresentada a minuta de alteração contratual. Cópia do comprovante de optante pelo Simples Nacional, declaração do responsável pela empresa de que responde sobre as penas das leis civil e penal, declaração da junta comercial do Estado comprovando o enquadramento da empresa como ME ou EPP, e no caso do microempreendedor local, individual, esta deverá apresentar comprovante de inscrição da situação cadastral, RG, CPF, comprovante de endereço, entre outros documentos, e que estar ciente que responde sobre as leis penais civil pelas informações prestadas. E aí nós temos alguns modelos, como citamos, que todos os documentos foram apresentados em cópias geográficas, que são cópias e deverão ser apresentados em conjunto com o original, um modelinho de procuração e um modelo da declaração de ME, EPP e MI. O segundo passo é a licença de instalação. Essa licença ela é expedida com base no projeto executivo final, que foi já aprovado na licença prévia, autorizando o início da construção e da implantação da empresa, subordinando as condições de exigências técnicas a serem cumpridas antes do início da sua operação. A licença de instalação autoriza a instalação do empreendimento,
a atividade ou obra de acordo com as especificações constantes dos planos e projetos já aprovados, que deve ser fixado um cronograma para execução das medidas mitigatórias e das implantações dos sistemas de controles ambientais. E a licença de operação é expedida após a vistoria, teste de operação ou qualquer outro meio técnico de verificação do funcionamento dos equipamentos, assim como sistemas de controle de poluição. E aí é autorizada a operação do empreendimento ou de determinada atividade poluidora, subordinando em continuidade o cumprimento das condições das concessões, da licença de instalação e operação. Então, a licença de operação que autoriza a atividade, a obra, o empreendimento, após verificar-se o cumprimento das medidas de controle ambiental, condicionantes determinados nas licenças anteriores. E a licença de operação ela tem um prazo de validade, onde ela deve ser sempre renovada. E esse prazo de validade vai depender da atividade poluidora da atividade. Existem também algumas outras formas de licença, por exemplo, a dispensa de licenciamento. As atividades dispensadas de licenciamento ambiental podem ter significativos e aplicações distintas entre os estados, mas os conceitos são mais comuns, sendo atividades de muito baixo impacto ambiental ou que não estão listadas nas legislações que regulamentam as atividades passíveis de licenciamento ambiental no estado. Atividade cujo licenciamento é de competência municipal e não estadual. E aquelas passíveis de licenciamento que, por análise do órgão, são dispensadas dessas obrigações legais, através de uma análise. A comprovação de que o empreendimento ou atividade possui a dispensa de licenciamento ambiental também varia do estado para estado, entre a não emissão de documento, uma emissão de declaração e de documento próprio regulamentando em legislação. Licença de alteração. Geralmente vai estar condicionada à existência da licença de instalação, ou mesmo a licença de operação, concedida quando porventura ocorrer a modificação no contrato social do empreendimento ou qualificação de pessoa física. Licença de ampliação, que poderá ser concedida para a realização de ampliações ou de ajustes em empreendimentos ou atividades que já estão implantadas, que já estão licenciadas e que necessitam de ser ampliadas. Licença de instalação e de operação substitui os procedimentos administrativos do licenciamento de instalação e do licenciamento de operação ordinários, unificando-os. Através do LIO, o órgão ambiental autoriza em uma única fase a instalação e a operação da atividade. Deve ser solicitado antes de iniciar a implantação do empreendimento ou atividade, estando sua concessão condicionada sempre às medidas e condições de controle ambiental estabelecidas pelo órgão ambiental. A licença prévia e de instalação, a LPI. Também ela substitui os procedimentos administrativos do licenciamento prévio e do licenciamento de instalação, fazendo com que haja a unificação desses dois processos. Antes de iniciar a implantação do empreendimento ou da atividade, em uma única fase, o órgão ambiental atesta a viabilidade ambiental e autoriza tanto a instalação da atividade ou empreendimento, estabelecendo as condições e medidas de controle ambiental necessárias. Geralmente será concedida quando a análise de viabilidade ambiental não depender de estudos ambientais, podendo ocorrer simultaneamente a análise dos projetos de implantação.
A licença única e a licença simplificada têm um conceito muito variado que vai depender dos seus estados, porém são muitos semelhantes, ora muito conflitante. A licença ambiental simplificada. Ela é uma licença concedida antes de iniciar a implantação do empreendimento ou atividade, em uma única fase, e atesta a viabilidade ambiental, aprova a localização e autoriza a implantação e a operação do empreendimento ou atividade, estabelecendo as condições de medidas para o controle ambiental que deverão ser atendidas. A concessão da LAS geralmente está associada à classificação do empreendimento, quanto ao seu grau de impacto ambiental gerado, sendo aplicada a empreendimentos ou atividades de pequeno ou micro porte com baixo potencial poluidor. A licença única substitui os procedimentos administrativos, como o prévio, a instalação, a operação do empreendimento ou atividade, unificando nas emissões de uma única licença, exigindo-se as licenças e condições e medidas de controle ambiental. O conceito, a aplicação e os critérios da dispensa de licenciamento, licença de ampliação, alteração, que nós vimos que são as junções de algumas licenças, podem variar de acordo com o estado. Devemos nós sempre observar a legislação do estado do município que regulamenta a esfera da localização do empreendimento ou atividade. As licenças ambientais, conforme definição da resolução do CONAMA 237, são o ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, estabelece as restrições e as medidas para o controle ambiental, que deverão ser obedecidos pela empresa, pela pessoa física, pela pessoa jurídica, para localizar, para instalar, ampliar o estabelecimento e operar em empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais, consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, ou aquelas que, sob qualquer forma, pode causar degradação ambiental. Os órgãos licenciadores no âmbito federal é o IBAMA. No âmbito estadual, aqui no de São Paulo, é a CETESB. Tá? Tem o enderecinho do link que eu deixei para vocês aí acessar. Existe também como realizar esse procedimento para licenciamento lá no site da CETESB. Tá o endereço do link. E aí vocês podem acessar a qualquer momento. E o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental? Ele é um registro obrigatório às pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam à consultoria técnica sobre problemas ecológicos e ambientais e a indústria de comércio de equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao controle de atividade efetiva ou potencialmente poluidoras. Cadastro técnico de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais para registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras ou a extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de produtos e subprodutos da fauna e da flora. Pessoal, com isso nós finalizamos nosso tema de licenciamento ambiental. Quinta-feira iremos fazer a revisão de todo o conteúdo. Eu irei passar um conteúdo referente a CADRE,
para vocês na próxima aula, tá? Que é o certificado da movimentação de resíduos, tanto sólido como líquido. Então, vou trazer um pouquinho sobre esse conceito. E aí, passo também na descrição o dia da nossa atividade final, tá? Então, até breve. Abraço a todos.